nós está num lugar em Deus. E nós só precisamos entender que o objetivo dele, a proposição dele, é só uma. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou repetir. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus quer em você é que a imagem do Filho do Deus Altíssimo seja conformada em você, seja estabelecida em você, seja marcada e determinada no seu DNA. Hoje, se você entender isso, muita coisa muda. Sabe, nós não estamos no segundo culto de hoje, nós não estamos em mais um culto, nós estamos no culto derradeiro, nesse culto que Deus nos traz, nesse encontro, para que as nossas vidas sejam completamente transformadas. Porque o processo ele já começou, ele não começa agora. Você entende isso? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que a tua palavra revelada diz que o Senhor quer nos transformar à imagem do teu Filho. Ele é o nosso irmão mais velho, o nosso modelo. E nós vamos ter a face do leão. Nós vamos ter a face do leão. O Espírito profético de Jesus está em nós, porque a palavra dele está em mim. E a palavra é o Espírito profético de Jesus. Por isso, Deus, nós cremos e nos moveremos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dê um brado de júbilo, aplauda o nome do Senhor. Pode tomar assento. Abra sua Bíblia aí em João no capítulo 1, no versículo 10 até o versículo 13. Eu vou ler em duas versões. Primeiro eu vou ler na NVI. João 1, do capítulo 10, do capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 13, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Você sabe o que esse verso 13 significa? João escreveu esse evangelho, o seu objetivo, aquele a quem endereçava esse texto eram os judeus. Por isso que ele diz: aos que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então isso significa que você foi enxertado na videira. Você não é ramo da videira verdadeira. Você e eu não somos ramos naturais da videira. Nós fomos enxertados. Fala assim: eu fui enxertado na videira. Repete com convicção: eu fui enxertado na videira. Sabe qual é a consequência de você ser enxertado na videira? É que a seiva da videira precisa fluir em você. O Espírito precisa fluir em você. Agora eu vou ler na versão da Bíblia amplificada, que ele diz assim no versículo 10: ele, Cristo, estava no mundo, e embora o mundo tenha sido feito por ele, o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu,
o que pertencia a ele, e aqueles que eram o seu próprio povo não o receberam e nem lhes deram boas-vindas. Mas para todos quantos creram e lhes deram boas-vindas, ele deu o direito, a autoridade e o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Eu vou repetir. Mas para todos quantos creram e lhes deram boas-vindas, ele deu o direito, a autoridade e o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Eu vou ler isso aqui de outra forma para você entender melhor. Ele deu o direito, a autoridade e o privilégio de serem enxertados na videira. Isto é, para aqueles que acreditam e confiam em seu nome, que nasceram não do sangue por uma concepção natural, nem da vontade da carne por um impulso físico, nem da vontade de um pai natural, mas de Deus, espiritualmente transformados, renovados e santificados. Eu quero dizer para você que o nosso desafio nessa noite, para que a face do leão seja estabelecida em mim, para que a face do leão seja estabelecida em você, é entender esse processo da nossa salvação, que vai nos levar a uma libertação. Por que da salvação que vai nos levar a uma libertação? É preciso que você entenda, porque a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios no capítulo 5, pelo que se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então quando você entra na promessa, quando você reconhece Jesus, Ele estabelece algo novo no seu espírito, Ele restaura o seu espírito e te reconecta em Deus. O problema, queridos, não são as coisas do nosso espírito, porque a palavra de Deus diz para nós que o espírito está pronto. O problema são as coisas da nossa alma. E para as coisas da nossa alma, nós precisamos entender a necessidade de sermos discipulados, a necessidade de nos submetermos a um processo. E aí quando eu digo para você, desde o dia 23 de julho, a gente vem falando sobre a dinâmica de sair do barco. A gente vem conversando sobre essa dinâmica de entrar numa realidade sobrenatural de Deus. É interessante, queridos. Eu acredito que você já entendeu, que você já saiu do barco. Quem aqui já saiu do barco? Dá um glória a Deus aí. Você que está em casa, dá um glória a Deus. Você já saiu do barco, né? Quando Jesus olhou para Pedro, lá no mar da Galileia, cuidando das redes, e convidou para que ele se tornasse pescador de homens, Pedro ali começou a andar por sobre as águas. Só que vez por outra ele dava uma desatinada. E aí você vai descobrir o desafio. Porque uma hora Pedro estava com Jesus, outra hora Pedro estava em Jesus. E esse é o nosso desafio. Queridos, nós precisamos entender que a vida com Jesus e em Jesus é mais do que uma crença. O ato de crer, quando você coloca a sua vida em Jesus e você diz, eu reconheço que Jesus morreu na cruz por meu pecado, você dá o primeiro passo. E o problema é que as pessoas não entendem que a proposição de Deus para nós não é um credo simplesmente. Entende? Ele quer que eu e você estejamos nele e nós possamos nos mover nele, porque na realidade é Ele quem vai se mover em nós e através de nós. Quando eu estou aliançado com Ele, quando eu entendo essa realidade, mas para todos quantos creram e lhes deram boas-vindas, Ele deu o direito, a autoridade e o privilégio de se tornarem filhos. Se eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro com Cristo. Então as promessas que Deus tem, elas são minhas, elas me foram outorgadas, porque Jesus, segundo Hebreus, abriu para mim um novo e vivo caminho mediante o sangue. Então, o que eu preciso? O que eu preciso? Eu preciso entender que o discipulado
É o processo pelo qual a imagem de Deus vai sendo estabelecida em nós, sem que eu me submeta a um processo de discipulado, sem que eu me permita viver um processo de discipulado, sem que eu me permita andar nesse processo. A imagem de Deus não é conformada em mim, porque é o Espírito Santo quem vai moldando o nosso ser, é o Espírito Santo quem vai moldando as nossas vidas, é Ele que pega a massinha da nossa estrutura e vai remoldando, reconectando segundo a imagem de Deus. Então, quando o Espírito Santo entra no meu coração, eu preciso de um ato de dedicação, de entrega, de renúncia, de rendição, que produz uma profunda transformação na minha natureza. Agora o meu espírito foi reconectado ao Pai. Então toda a plenitude de Deus, toda a vida de Deus começa a fluir do Pai para mim. Começa a ser estabelecida em mim. Então eu começo de dentro da minha vida a ser tornado, eu começo a ser reconstruído, uma imagem de Deus começa a ser reconstruída em mim. À medida que Pedro caminhava, ele iria sendo transformado. Mas é interessante, quando Pedro chega no seu ato de negação, parece que tudo estava perdido. A gente não entende. A gente não entende que cada um de nós passa por esse lugar de morte de uma forma. Sabe que lugar é esse? Quando Jesus diz para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Você pode até recitar esse texto várias vezes, sem ter realmente chegado a esse lugar. Paulo passou 14 anos num processo de discipulado, num processo de confronto. Naquele dia, no caminho de Damasco, quando Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo, ele não literalmente caiu do cavalo, mas o mundo, toda a estrutura de crença, tudo aquilo que ele aprendera aos pés do mestre Gamaliel, ruiu, porque ele viu todo o legalismo que ele tinha, ele viu toda a reverência que ele tinha à lei ser desconstruída numa simples palavra de Jesus: eu sou o Messias, eu sou o Filho do Deus Altíssimo, a quem você está perseguindo. E por que eu estou dizendo que ele foi desconstruído? Porque a expectativa da vida dele era encontrar o Messias. Então ele entendeu, os olhos foram abertos, os olhos foram abertos, mas na verdade foram fechados. Ele ficou cego. Ele precisou passar por um momento de trevas, de quebrantamento. E aí você entende o que acontece com Ananias? Quando Jesus fala para Ananias: olha, na rua tem o meu servo Paulo, eu quero que você vá lá e ore por ele. Aí ele diz: mas Jesus, ele está perseguindo os cristãos. Eu sei, mas eu quero que você vá lá e ore. Ananias entendeu ali que era necessário correr riscos. Então, quando nós olhamos para essa caminhada, Pedro, naquele momento em que nega Jesus, ele é jogado nesse lugar. Por quê? Porque eu ia te pedir para trazer uma solda hoje, para a gente fechar um arco de solda.
Quando você vai soldar alguma coisa, vê se eu estou certo. Você precisa aterrar o metal, porque é preciso fazer um arco, é preciso fazer contato para que a energia possa fluir e a solda possa acontecer, não é isso? Estou certo? Tem um monte de soldador aqui me vendo, me ouvindo. Então, para se aventurar nesse caminho da solda é um desafio. Mas é interessante que quando esse aterramento é feito e a energia passa pelo eletrodo, o metal se funde, mas tem que fazer o arco. Naquele momento que Pedro nega Jesus, naquele momento de dor, por quê? Porque na primeira vez ele negou, na segunda vez ele negou, mas na terceira, quando ele negou, o galo cantou. E quando o galo cantou, o cérebro dele conectou com a palavra de Jesus que ele tinha gravado: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, quando ele cai em si, o texto diz que Pedro chorou amargamente. Mas eu pergunto, Pedro já tinha crido em Jesus? Sim. Então, queridos, nós precisamos continuar o processo. A imagem do leão da tribo de Judá, para ser estabelecida em mim, para ser fixada em mim, eu preciso morrer. E é esse que é o grande problema. Nós queremos ver Jesus, nós queremos ir para o céu, mas a gente está conciliando, a gente quer conciliar a terra com o céu. Deixa eu te dizer uma coisa, é impossível, porque Jesus diz: se você quiser amar a sua vida, você vai perder para a morte. Você vai perder para a morte. Sabe por que eu e você vamos perder para a morte? Porque tudo que a gente faz nessa terra, fica nessa terra. Tudo fica aqui. Então o que Jesus está querendo mostrar para nós? É se nós morrermos nele, então a gente começa a ter um vislumbre da eternidade. Então a gente começa a mover-se. Fala assim: eu preciso me mover. Não, fala com convicção, grita bem alto: eu preciso me mover pela eternidade. Vocês entendem isso? Você pode vender feijão, você pode vender carro, você pode vender iPhone, você pode fazer o que você quiser. Você tem que vender hoje, tem que vender amanhã, tem que vender, tem que vender, tem que vender. Mas quando você perde para Jesus, você ganha tudo. Mas você, aquele momento foi um momento de profunda dor e frustração, porque as expectativas de Pedro foram frustradas na cruz. Pedro tinha uma expectativazinha de que Jesus ia resolver os problemas deles. O pessoal diz que Pedro era meio zelote, meio canhoto. Então a expectativa de que Jesus iria restaurar o reino. E Jesus veio implantar um reino. Só que o reino de Jesus não é desse mundo. Então deixa eu te dizer o que acontece comigo e com você. Nós estamos num vaso, nós estamos plantados na terra. E o dia que a gente diz que crê e a gente é transformado em filho, Ele tira a gente de um vaso. Já pegou uma planta e colocou no outro vaso? Ele tira a gente dessa terra e planta a gente no céu. Então a eternidade, fala assim: a eternidade, fala assim: a eternidade está em mim. Ele planta a gente. A palavra de Deus vai mostrar que nós não éramos nem herdeiros da aliança. A gente não era nem dessa terra. A gente não tinha direito à aliança. É muito interessante quando a gente olha. Olha só. 1 Pedro capítulo 2, ele diz: e a pedra de tropeço e a rocha
que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para que também foram destinados. Vocês, porém, são, olha o que ele diz. Vocês, porém, fala assim: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então grita bem alto: Ele me chamou das trevas para a luz. Aleluia. Ele diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então você entende o que ele fez? Nós tínhamos como direito a morte, nós tínhamos como direito a eternidade separado dele, mas ele nos transporta para a luz. Ele nos tira das trevas e nos transporta para a luz. Pedro precisava ser frustrado na sua expectativa. Pedro precisava ser profundamente confrontado na sua expectativa. E ali ele fica sozinho. E quando Jesus ressuscita, Jesus manda chamá-lo. Por isso que eu estou dizendo que se você quer realmente viver uma vida de transbordamento, quer continuar o processo de sair da água, a imagem de Jesus precisa ser formada em você. Então você não pode ficar só no primeiro passo, você precisa dar os passos que são necessários. Fala assim: eu vou dar os passos que são necessários para crescer em graça em Deus. Você fala assim: meu pastor, ele exige demais, né? Repetir uma frase desse tamanho. É interessante, dá uma virada de página aí para João, no capítulo 21. No capítulo 21 de João, você vai ver Pedro na praia. Vai ver Pedro na praia. No versículo 2, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. No versículo 3, Pedro diz assim: vou pescar. Você entende que Pedro ouviu o chamado de Jesus para estar na Galileia, e ele decide pescar, e eles entram para pescar à noite, e eles passam horas e horas e horas naquele grande mar ali, e não pescam absolutamente nada. Quando eles chegam de manhã, eles veem o mestre sentado na praia. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Versículo 4. E ele perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. E Jesus diz: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha aí para o versículo 4 e me responda. Versículo 4, desculpe, versículo 6. Lancem a rede do lado direito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa ensinável. Você é uma pessoa ensinável. Eu não sei o que é passar uma noite tentando pegar peixe no barco. Maurício sabe. Passar a noite toda em claro, chegar na praia com o sol raiando. O mestre olha para você e diz: joga a rede do lado direito do barco. Quantos aqui, nesta noite, conectados agora, diriam: não, não vou jogar? Esse é o ponto.
A nossa resistência em ouvir a voz de Deus, a nossa resistência em resistir à palavra de Deus, porque o espírito profético de Jesus é a palavra. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, que é a palavra, nada do que foi feito se fez. Então você começa a entender que nós cristãos não estamos andando nesse lugar de sobriedade, não estamos andando nesse lugar de governo, não estamos andando nesse lugar de plenitude. Sabe por quê? Porque ao longo do processo nós resistimos à palavra. Talvez algumas coisas que nós deixamos de fazer lá atrás estão custando para nós hoje um preço alto. A nossa desobediência, a nossa falta de amor pela família, a gente tomou decisões equivocadas. Joia, o que a gente tem que fazer agora? Acertar o rumo do barco, abrir a vela e falar para o Espírito Santo: sopra, qual é a direção que o meu barco vai ter que tomar? E perseverar. Perseverar. Porque quando você alinha a sua vida com o seu propósito e seu destino, o barco chega. Pode demorar um pouquinho, mas chega. É isso que eu quero que você entenda. A questão é se você vai desistir. A questão é se você vai olhar para trás. A questão é se você é uma pessoa ensinável, se você é alguém que pode ser dirigido pelo Espírito Santo. É aí que você começa a perceber, queridos. Essa semana, eu não sei se vocês leram um artigo que eu publiquei no aplicativo. Se você usa o aplicativo, aliás, quero abrir um parêntese, por favor, não use o aplicativo só para fazer inscrição. Use o aplicativo porque ali tem muita ferramenta, tem muita coisa para edificar a sua vida. E vocês estão perdendo a oportunidade de tendo a igreja nas suas mãos. Vocês não usam. Ficou parado aí um tempinho nessa minha ausência, mas está de volta e vai cada vez melhorar mais. Preste atenção. Eu falei de chave, porque um dia eu recebi uma chave, que era a chave que abriu o portão da igreja. E ali eu entendi a minha responsabilidade como pastor. E eu falei de processos ali, e eu disse claramente: olha, tem uma chave na minha mão e tem uma chave na sua mão. Tem coisas que é a minha chave que tem que abrir a porta, tem coisas que é a sua chave que tem que abrir a porta, mas existem outras que são as nossas chaves que precisam abrir juntas. Precisamos estar alinhados para que as nossas chaves possam abrir a porta juntos. E aí nós percebemos o desafio. Por quê? Porque aqui Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuide dos meus cordeirinhos. Jesus olha para Pedro de novo e diz: eu esqueci de falar. Pedro, antes de todo mundo chegar na praia, ele já vestiu a capa e mergulhou na água e foi ter com Jesus. Ele foi o primeiro a pescar, mas ele foi o primeiro que saiu do barco para encontrar com Jesus. Você entende essa metáfora dessa atitude? Ele veste a capa. Você pensa assim: ele veste a capa e pula na água. Ele foi o primeiro a correr para Jesus. Quando ele chega em Jesus, Jesus vai confrontá-lo duramente, pergunta: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo. Cuida aí das minhas ovelhas. Pedro, segunda vez: você me ama? Ele: Jesus, tu sabes que eu te amo. E aí quando Jesus pergunta a terceira vez, a perspectiva de Pedro aqui, é como se ele prostrasse o rosto. Deixa eu ver se o texto diz: pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus? Tu sabes que eu perdi tudo para você. Eu não tenho mais nada. Nós cantamos aqui hoje: eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Foi o que nós cantamos.
E quanto custa para permanecer na presença do Senhor? Quanto custa para andar nela dia e noite? Então você começa a entender que Pedro viveu a mesma coisa que Paulo. Porque em Filipenses no capítulo 3, no versículo 9, olha o que Paulo diz. Filipenses no capítulo 3, no versículo 9, ele diz, a partir do versículo 7, ele diz assim, ó: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Sabe por quê? Você já entendeu. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como cocô de vaca, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que veio mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Ele diz: eu quero ganhar a Cristo e quero ser encontrado nele. Fala assim: eu preciso estar em Cristo. Então eu tenho que ter uma fé que me leva a dar o primeiro passo de entregar a minha vida para Jesus, mas dar o segundo passo, dar o terceiro passo e continuar caminhando, para que eu seja encontrado nele. E isso vai te custar um preço alto, porque vai custar a tua entrega, a tua rendição, vai te custar simplesmente dizer: eu perdi tudo, eu estou disposto a qualquer coisa por causa de Cristo. É interessante, é por isso que nós temos que ter uma determinação, nós temos que trazer os nossos corpos sujeitos, dominados, objetivamente colocados, domesticados, para sujeitarmos-nos ao Senhor. O desafio de nossas vidas é que essa pessoa que é dedicada, que é entregue, que é simplesmente conduzida pelo Espírito Santo, torna-se um reflexo da glória de Deus. E aí você descobre a coisa melhor. Sabe por quê? É porque com Jesus, esse é o grande desafio. Sabe, eu não quero mais caminhar comigo, eu não quero me mover mais pela força do meu braço, eu preciso me mover pela força e pelo poder de Jesus. Na verdade não sou eu. Paulo, escrevendo aos crentes de Gálatas, ele diz: fui crucificado com Cristo. Então, se eu fui crucificado com Cristo, agora quem vive não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Você está me entendendo? Agora Cristo vive em mim. Então o que acontece quando Cristo vive em mim? Pedro afundou quando saiu do barco, porque ele olhou para as circunstâncias. Sabe o que significa olhar para as circunstâncias? Significa caminhar sozinho. Quando ele olhou para as circunstâncias, ele tirou o olhar de Jesus, e Jesus estava tentando dizer para ele: Pedro, você só consegue andar sobre as águas se você andar comigo, porque não sou eu, não é você quem anda, mas sou eu que ando em você. Vocês estão me entendendo, igreja? Sim ou não? Então bate o pé no chão assim, dá glória a Deus. É esse exercício, é Cristo andando em nós. Então a gente vai acabar com essa pretensão nossa, vai. A gente vai baixar a nossa crista, vai. Toda a altivez, toda a nossa presunção vai cair por terra. Sabe por quê? Porque a gente quer encontrar Cristo. Meu irmão, faz toda a diferença. Faz toda a diferença.